Pessoal do Terceirão, tudo bem com vocês? Dando continuidade na temática, eu vou procurar, de certa forma, amarrar o que está acontecendo na Segunda Guerra e não só na Segunda Guerra, mas no pré-Segunda Guerra, com o que está acontecendo no Brasil. Então vocês já devem ter estudado lá no nono ano o que foi a Era Vargas. Então, o que foi a Era Vargas? Getúlio Vargas ele é produto de um momento histórico. Como tudo em história, é um contínuo, uma coisa puxa a outra, entre aspas. Então, se vocês observarem a quebra da Bolsa de Nova York, ela dá origem à ascensão do nazismo. O fascismo já está implantado na Itália desde 1922. Então, a quebra da Bolsa de Nova York, ela traz para o Brasil um problema. O Brasil, infelizmente, é um país, ele tem uma vocação histórica a ser um país agrário exportador. Ou seja, o Brasil, ele neste momento histórico, o café é o nosso principal produto. Só que vocês são de condizer que se observar uma crise em escala mundial, o Brasil, dentro desse modelo capitalista, liberal capitalista, ele não escapa dessa crise. Então, como o epicentro da crise, da quebra da Bolsa de Nova York foram os Estados Unidos, o Brasil é o grande exportador de café para o mundo, tanto para a Europa quanto para os Estados Unidos. Ou seja, esse momento de turbulência econômica provocado por essa enxurrada de papéis, por essa crise no modelo liberal, ela acaba influenciando o Brasil. Então os Estados Unidos praticamente param de comprar café brasileiro e o governo Washington Luiz ele está dentro desse momento histórico. Então a eleição de Júlio Prestes em 1930 e não a eleição de um político mineiro, Antônio Carlos de Andrada. Então, a indicação de Júlio Prestes por parte de Washington Luiz, que nasceu no Rio de Janeiro, mas representava a cafeicultura paulista, então a eleição de Júlio Prestes coloca um momento, um influxo, uma crise de hegemonia nesse modelo da República Café com Leite, nesse modelo das oligarquias, que já vinham sendo, de certa forma, contestadas com o movimento tenentista e com a Coluna Prestes, lá em 1924. Então, 1930, eleição de Júlio Prestes, indicação de Washington Luiz, só que as oligarquias mineiras, paulistas, gaúchas, elas não se entendem e há uma ruptura nesse tecido que dava institucionalidade à República Brasileira. Então, Getúlio Vargas, ele é que seria o determinante dessa crise fatal e final da chamada República Velha, nomeada pelo próprio Vargas. Então, o governo de Getúlio Vargas ele tem 3 momentos distintos. Um primeiro momento é a Revolução de 30, ou em alguns chamam de golpe de 30. Então, uma primeira ditadura do Getúlio Vargas, contestada por São Paulo. Tá? Então, a Revolução Constitucionalista de 1932 ela é produto histórico de um acirramento e de uma tentativa de limitação dos poderes do então presidente Getúlio Vargas, que não chegou via voto. Ele perdeu a eleição para o paulista Júlio Prestes, mas acaba chegando ao poder via golpe. Então esse primeiro momento, que é uma ditadura, e Vargas chamava de governo provisório, Vargas ele tentou instalar diversos interventores nos estados. Os interventores que o Vargas indicou para São Paulo não são aceitos. Então, esse momento de recrudescimento, de endurecimento da luta interna entre Vargas e São Paulo desencadearia no dia 9 de julho na chamada Revolução Constitucionalista de 1932. Então, por trás da possibilidade de Vargas criar uma Constituição
Então, fazendo uma digressão com relação ou seja, uma volta, escapando um pouco do tema, e aí a gente volta só para efeito de cronologia. A primeira Constituição brasileira é de 1824. A segunda Constituição brasileira é de 1891. A terceira Constituição brasileira é de 1934. A quarta Constituição é de 1937. A quinta é de 1946. A sexta é de 1967. A sétima Constituição é de 1988. Há uma revisão constitucional em 1969. Tá? Então veja bem quantas constituições nós tivemos. Então, São Paulo, a guisa de limitar o poder do Vargas, exige uma Constituição. Então, se vocês forem observar no plano da revolta em si, São Paulo é derrotado. Mas no plano político, São Paulo sai vencedor, porque o Vargas cria uma Constituição em 1934, uma Constituinte atendendo aos reclamos de São Paulo. Então, o período, essa chamada Era Vargas, de 30 a 45, ela é marcada por momentos distintos. Então, um momento de intervenção, um momento de uma primeira ditadura, cujo Vargas chama de governo provisório. 34, há uma Constituição. Então, essa Constituição de 34, ela cria uma certa atmosfera democrática. Então, lembrem-se vocês que o voto feminino, a primeira vez que uma mulher vota no Brasil, em 1933. A Universidade de São Paulo, USP, ela é criada em 1934. Tá? Então, a primeira universidade brasileira, não faculdade, mas a primeira universidade brasileira é a USP, criada em 1934. Então, um primeiro momento de 30 a 34 no governo Vargas, há um endurecimento, a instalação de um novo modelo que escapa aos moldes da chamada República Velha, República dos Governadores. Mas vejam bem, Vargas acena com a mão e bate com a outra. Ou seja, ele de forma rude combate os paulistas em 32, mas compra café de São Paulo e queima, estoca ou queima para que os preços se equilibrassem no mercado externo. Então veja bem, por um lado Vargas é autoritário, mas por outro ele cria condições para que o café tenha uma sobrevida. Lembrando que o café é nosso principal produto até 1954. Então Getúlio Vargas sabe da força de São Paulo. Então, por um lado, endurece o sistema, por um outro, compra café de São Paulo para equilibrar. Um dado que eu não tinha conhecimento, mas em pesquisas que eu realizei, eu descobri, nesse momento de crise do café, o Estado incentiva a que se produza algodão. E acho que vocês podem ter uma noção, ou seja, a Alemanha nazista compra algodão brasileiro. Para quê? Para fazer uniformes que eles usariam na guerra lá de 39 a 45. Então é um surto produtivo de algodão no Brasil. Então, 34, uma Constituição, de certa forma, cria um segundo momento chamado período constitucional ou governo constitucional. Então, de 30 a 34, o governo provisório, de 34 a 37, o chamado governo constitucional, mas já em 1935 começa a se demonstrar um certo mal-estar, porque em 1935 acontece uma tentativa de tomada do poder por parte dos comunistas, a chamada intentona comunista de 1935. Então, os comunistas tentando também, de certa forma, limitar os poderes do Vargas, criar freios e contrapesos
para o governo Vargas, eles tentam um golpe que malogra, ou seja, que rui em dias. Então, Getúlio Vargas vai usar isso daí depois, lá em 37, como capital para instaurar o chamado Estado Novo. Então, há lutas políticas entre tenentistas e Getúlio Vargas, há lutas políticas entre a Ação Integralista Brasileira, comandada pelo paulista Plínio Salgado. Plínio Salgado é partidário de um governo aos moldes fascistas. Em visita à Itália em 30, entra em contato, o Plínio Salgado entra em contato com Mussolini e com o modelo dos camisas negras e o modelo fascista, essa coisa do governo totalitário, do Estado forte, do anticomunismo, do antiliberalismo. Então, a Ação Integralista Brasileira, ela é um movimento paramilitar, inclusive com os setores armados, marchas armadas, muito aos moldes dos chamados camisas negras na Itália, dos camisas pardas SS lá na Alemanha. Então, aqui no Brasil há um tratamento jocoso, uma gozação, uma brincadeira que chama os camisas verdes do Plínio Salgado de galinhas verdes por causa do uniforme verde-oliva. Então, de um lado há um acirramento de extrema-direita, tenentista e integralista, e de um outro lado um acirramento no outro extremo, que é a esquerda, com a criação da Ação Nacional Libertadora, ANL. Então, A e B, Ação Integralista Brasileira de matriz fascista, e a ANL de matriz comunista. Então a ANL é criada em 35, mas já colocada na ilegalidade, inclusive o seu principal líder, o chamado Cavaleiro da Esperança, lá da Coluna Prestes, Luiz Carlos Prestes, é preso e passa anos e anos a fio nas masmorras varguistas. Então, 35 é esse momento de influxo de lutas internas que desencadearia no chamado Estado Novo em 37, criado a partir de um plano forjado dentro do próprio governo Vargas, criado dentro das hostes da Ação Integralista Brasileira. Então, o general só em 64. O capitão Olímpio Mourão Filho, ele escreve um chamado Plano Cohen. Plano Cohen, esse nome ele sempre povoou a minha luta e a minha pesquisa em história. E aí, de tanto pesquisar, eu descobri o que significa esse Plano Cohen. Então, Plano Cohen, no fundo, ele pode ter duas possibilidades. Um plano criado pela Internacional Comunista de tomada do poder no Brasil. Esse foi o malogro, esse foi o pano de fundo, a invenção. Então essa Internacional Comunista, influenciada por um búlgaro, ativista comunista búlgaro chamado Bela Kun. Então, Bela Kun, Plano Cohen. Só que Plano Cohen também pode ter uma outra possibilidade. É que os hebreus, eles têm alguns líderes religiosos que esses são chamados de Cohen. Então, inclusive há nomes de judeus que é Cohen. Então esse Plano Cohen, no fundo, é uma invenção criada dentro das hostes do governo Vargas para a instauração de uma ditadura. Ou seja, se num primeiro momento lá em 30 foi uma possibilidade de ditadura, atrás da ideia de governo provisório, o chamado Estado Novo de 1937, ele mostra o lado e a face dura do Estado varguista. Então o Estado varguista é ditatorial, é totalitário, ele é, acima de tudo, corporativista. O que é o corporativismo? O corporativismo
é um modelo de Estado fascista, onde se nega a existência da chamada luta de classes marxista, a luta entre capital e trabalho, e essa luta entre capital e trabalho estaria baseada no controle do Estado. Então o Estado seria o grande gestor para que não haja uma ruptura, para que não haja uma crise de hegemonia, uma luta entre o capital e o trabalho, entre patrões e empregados. Então o Estado varguista, ele é corporativista, o Estado varguista, ele é centralizador, o Estado varguista é personalista, ou seja, a personalidade do Vargas, ele é populista, ou seja, o Vargas ele não precisa de partido para falar com o povo. Então o populista ele tem essa capacidade, entre aspas, de conversar com o povo. Perdão. 1937, Estado Novo Varguista. E o Estado Novo Varguista ele descamba para um modelo quase ditatorial de governo.